Provavelmente você ouviu falar ou assistiu algo nas redes sociais sobre o caso de uma promotora de justiça na cidade de Duque de Caxias, que ela ouviu um poema sobre Deus e aquilo perturbou demais ela. Um chilique, um ataque, ameaçou se retirar do evento e tudo mais. E eu, como ministro do Evangelho e como advogado, eu me senti no dever de vir aqui rebater as alegações dessa promotora. E é isso que nós vamos fazer. E eu já peço que você não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Isso ajuda bastante o nosso conteúdo. Então, sem mais delongas, eu vou passar para vocês aqui. Primeiro, contextualizar. Essa situação toda ocorreu aí durante o 11º Fórum Permanente da Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Rio de Janeiro, que foi ali na cidade de Duque de Caxias, né? E aí durante o evento, o instrutor, um professor de balé de um grupo infantil, né, que inclusive tem um trabalho muito bonito, ele leu um poema chamado O Abraço de Deus. E aí foi o suficiente para que a promotora Elaine Cristina da Silva Rodrigues interrompeu a programação, repreendeu a organização e declarou que menções religiosas em eventos públicos seriam inconstitucionais, que não é. Tá? Eu vou mostrar para vocês por A mais B que não é. E aí, só para dizer o que ela estava fazendo ali. Ela estava compondo a mesa, essa promotora Elaine estava compondo a mesa ali de abertura oficial e ia palestrar ali como representante do Ministério Público do Rio de Janeiro. A função dela era falar sobre o fortalecimento e a importância dos conselhos tutelares, a garantia dos direitos da criança e do adolescente e a integração das redes de proteção. Provavelmente na cabeça dela, as crianças não teriam direito nenhum a aprender algo sobre Deus, né? Infelizmente. Eu vou trazer a versão dos professores, tá bom? A versão do professor, na verdade, que citou esse poema. Vamos ver. Sim, não sou evangélico, ok, gente? Não sou pastor, não sou evangélico e tenho a graça de ser professor aqui nesse instituto. E eu fui, então, o responsável pela parte coreográfica, como eu já falei, apresentada... Isso aqui é interessante quando ele fala que não é evangélico e não é pastor. A gente vai ver lá na frente. No Teatro Rua Cortez, onde está, nesse momento, causando uma grande polêmica a nível nacional. O que aconteceu? Minhas crianças apresentaram um número de jazz um pouco mais animado e para um momento de troca de figurino, para que isso acontecesse, pensei em ler um pequeno poema onde fala sobre o abraço de Deus, o acolhimento de Deus às pessoas, às suas necessidades, aos seus problemas. Um abraço de Deus. Veja o poema, esse poema que perturbou a promotora. Deus nunca prende, acolhe, não condena, transforma. É um abraço que cura feridas invisíveis, renova a fé e nos lembra que nunca estamos sozinhos na caminhada. E esta fala, pouco interpretada por algumas pessoas do Ministério Público, então hoje está causando... Nossa, mas que poema desagradável de se ouvir, né? Falando sobre o abraço de Deus. Nossa, mas que coisa grave, gravíssima, que enseja uma imediata manifestação do Ministério Público. Olha, só por Deus, viu? Agora vamos ouvir o que a promotora falou, e aí a gente vai rebater nos termos da lei e mostrar para vocês que o que ela está falando não é verdade. No início do evento, eu fui assolapada por uma oração evangélica. No início do evento eu fui assolapada. Assolapada é perturbada, surpreendida negativamente com uma oração evangélica. Veja que essa fala aqui diz muito mais sobre a pessoa que está falando. Eu confesso que eu fiquei ouvindo, eu tomei conhecimento desse caso através do Brasil Paralelo, que postou a fala da promotora. Quando eu ouvi a frase dela, eu li, na verdade eu assisti, eu pensei que tinha sido um pastor que tinha ido lá fazer uma oração, que tinha saído rodando, né, que obrigou todo mundo a fechar os olhos. E com a surpresa negativa eu fui assolapado com a informação. Eu fui assolapado com esse vídeo aqui, com essa fala dessa promotora, e depois eu fui verificar que na verdade não passava de um poema doce, meigo, falando sobre o abraço de Deus em pessoas que muitas vezes não têm um amigo para dar um abraço, se sente só. E o poema falava, um poema doce falando sobre o abraço de Deus. Mas na cabeça dessa cidadã,
né, representante aqui do Ministério Público, era uma oração evangélica. Então você vê que fala muito mais sobre ela, né? Ela já interpretou que era uma coisa evangélica, talvez ela tenha algum problema com os evangélicos, né? Talvez tenha algo dentro dela contra os evangélicos. E era isso que ela queria manifestar naquele momento. Mas voltando. E eu, como promotora de justiça, não posso me furtar ao dever de garantir a cada um e a mim mesma o direito à liberdade religiosa. Direito à liberdade religiosa. O que é isso? É o direito de você se manifestar sobre a sua religião. Então vamos supor que aquele rapaz fosse um pastor evangélico que tivesse feito uma oração. Beleza, ele manifestou isso, fez o direito. Uma outra pessoa fosse do budismo e quisesse fazer oração para Buda. Podia fazer. Porque tivesse outra pessoa que fosse de matriz africana, de religião de matriz africana, e quisesse fazer uma oração para um orixá ou para qualquer coisa. Podia fazer. E outra coisa, isso aqui, todas as religiões praticamente acreditam em Deus. Então o poema, além de tudo, é arreligioso. Na cabeça dela é evangélico, mas o poema é arreligioso. Não tem religião nenhuma. Porque a maioria acreditam em Deus. O Alá do Islã é o nosso Deus. É o mesmo Deus dos cristãos. Então, é um problema dela com os evangélicos, ela deixa bem claro isso. E aí, inclusive, eu sou uma pessoa que eu já trabalhei, que eu lido com muitos amigos que são de várias religiões. Todos eles sempre falavam para mim, você que é uma pessoa espiritualizada, ora por mim, pela minha família e tal. Tipo, eles veem uma coisa boa na pessoa ter uma intimidade com Deus, estar perto de Deus, né, independente da religião. E ela aqui vem falar de liberdade religiosa. E olha como se deturpa o termo de liberdade religiosa. Vou continuar rolando o vídeo aqui. E como qualquer cidadão, e eu me incluo nesse grupo de qualquer cidadã, temos o direito à nossa fé. Até aí tem mesmo. Todo mundo tem direito à fé. A propalar a nossa fé. Propalar a nossa fé. Aí está. Proclamar a fé, falar sobre a fé, dizer a fé. Então, o intuito dela, na verdade, não é dizer que a oração é inconstitucional. O intuito dela é deturpar o termo de Estado laico para poder calar alguém que pertence a uma religião que ela não goste. Isso acontece muito. Quando as pessoas trazem aí o termo, o Estado é laico, esse Estado laico significa o quê? Que cada um pode exatamente isso, propalar a sua fé. Então todo mundo é livre para expor a sua religião. Só que eles usam isso como o Estado fosse laico, no sentido de proibir que se faça manifestações religiosas. Isso não é verdade. Isso não está na Constituição. Inclusive a Constituição Federal, no preâmbulo dela, fala sobre Deus. Ok? Se você entrar na Constituição Federal, no preâmbulo dela fala sobre Deus. Então não tem problema nenhum de se ler um poema falando sobre Deus, ou até que se fizesse uma oração ali. Não tinha problema nenhum. E ela poderia, se ela for de outra religião, fazer a oração ao Deus dela, em quem ela acredita. Ou se for ateu, porque assim, eu se fosse ateu e alguém estivesse falando de um ser que na minha mente não existe, o que eu iria ter? Dó, porque ver alguém clamando a algo que não existe. Então eu teria dó, jamais eu ficaria irritado. Então quando ela fala aqui que cada um tem a liberdade de propalar a fé, ela sabe que o Estado laico não proíbe ninguém de manifestar religião. Porque muita gente que é contra a manifestação religiosa, né, se os cristãos se manifestam religiosamente, essas pessoas são contra, eles usam o argumento, o Estado é laico. Muitos por desinformação, porque eles acham que o fato do Estado ser laico seria proibir de se falar de religião em qualquer evento que reúna o Estado. Mas não é isso. Você entra em qualquer fórum, tem a imagem do crucifixo lá nas salas de julgamento, não tem nada a ver isso aí. É só o direito da pessoa propalar, como ela fala aqui, a nossa fé, a fé da pessoa. Mas vamos continuar. E eu preciso esclarecer à organização do evento e à associação que a fé é um direito privado. Mentira! Isso aqui não é direito privado nenhum. A fé, a pessoa pode manifestar publicamente. Isso aí é uma coisa que ela acabou de falar que tinha direito a propalar, ou proclamar, ou falar a fé dela. Que não deve ser estendido a outras pessoas num evento público. Não é verdade. Dentro da lei falando. Eu estou extremamente emocionada, extremamente
profundamente ofendida. Veja como aquela poesia que você viu lá no começo do vídeo, falando sobre Deus, o abraço de Deus, ofendeu ela, né? Então tá, o problema, certamente, né? Pessoa se ofender com uma coisa dessa, aí o problema não é a poesia, né? Com o início da apresentação dele aqui. Porque assim, eu não sou evangélica. E nem o rapaz que leu a poesia também é. Eu tenho não teve uma oração, mas teve quase. Teve uma chamada a Deus, ao sentimento de Deus. E eu, como pessoa e como promotora de justiça, tenho que esclarecer que isto é inconstitucional. Não é inconstitucional. E outro erro dela aqui. Ela tentou trazer, dar a opinião dela como se fosse a opinião do Ministério Público. Que também está errado. Ela não pode fazer isso. O Ministério Público é uma organização de Estado e ele não tem que dar opinião sobre nada. Ele tem que... é o guardião da lei, né? O Ministério Público é um guardião da lei. Então, ela não tem que chamar o Ministério Público para as opiniões privadas dela, não. Isso aqui é uma opinião privada dela e que está errada, porque não tem nada de inconstitucional no que ela fez. Como eu falei, a Constituição, no preâmbulo dela, está lá o nome de Deus. E também, quando fala, como eu falei, o Estado laico, ele garante o direito dos cidadãos expressarem, ou como ela mesmo fala, propalar a fé. Então, se ela tivesse achado ruim aqui falando de Deus, que ela fosse falar do Deus dela. Podia falar, não, agora nós vamos fazer uma oração para o meu Deus aqui, porque eu acho que não é justo fazer só oração para o Deus dos cristãos, não. Agora eu quero fazer para o meu Deus. Vamos supor que ela fosse do hinduísmo e acreditasse que a vaca era um Deus, então vamos fazer oração para minha vaca aqui, entendeu? É isso. E assim, ao final da mensagem que foi propalada, eu mandei uma mensagem para Silvia, eu falei que se puxasse uma oração, o Ministério Público iria se retirar. Então é isso, eu não vou nem assistir até o final isso aqui, porque tá aí, tá comprovado. O que ela falou não é verdade, tá? Ela tentou dar uma carteirada, se utilizar aí da função pública, do Ministério Público dela, para dar como a gente fala aqui em São Paulo, dar um apavoro no rapazinho lá que era professor, que ela imaginou ser algum pastor evangélico, alguém evangélico que estava fazendo ali um chamamento a Deus. Sendo que não era nada disso, era uma poesia linda, diga-se de passagem, sobre o abraço de Deus, que um professor de balé de uma escola que faz muito bem as crianças ali, tira crianças de rua, faz um trabalho social perfeito, tinha feito. Então é só para mostrar para vocês, porque tem muita gente que assiste aqui que é evangélico e às vezes você vai fazer uma manifestação em algum lugar e acha que é errado, porque alguém vai falar, o Estado é laico. Fala, faça a sua. Isso é importante a gente saber, porque o Ministério Público está cheio de gente assim. Né? Vira e mexe, você vê o Ministério Público entrando com ação contra grupos de estudantes, fazendo culto no intervalo em faculdade. Você pode puxar a notícia que você vai ver isso aí. Então são pessoas como essa que estão aí usando erradamente o Ministério Público para tentar censurar pessoas ou religiões ou manifestações religiosas de religião que eles não concordam, que eles exalam preconceito, que eles exalam ali um ódio à religião cristã e eles querem de qualquer forma proibir isso, né? E muitas vezes se utilizando aí da máquina pública, o que é errado, tá bom? Então é isso, fica aí, não vou nem dizer que é minha opinião, é a verdade, né? Você pode pesquisar na Constituição, eu vou até deixar o print aí, onde fala sobre Deus, fala sobre a liberdade religiosa e tudo mais, tá bom? Então é isso, espero que você tenha gostado, se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, nos ajuda muito. Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo, Deus abençoe.